Meu nome é Gisele Gonçalves, eu sou mestre em Engenharia Química pela UFMG e também sou especialista em gestão de projetos pela PUC Minas. Hoje eu vou falar para você sobre boas práticas de fabricação na indústria de alimentos, que é um tema muito relevante e é um tema que a gente precisa de ter toda a atenção no momento de trabalhar com alimentos. Eu falo Então, que para quando troca no transitar escuro, e aí eu trabalhar numa vi, indústria de até alimentos, perdi, nós né? precisamos ter cuidados especiais e conhecer algumas regras. Para isso, existem as boas práticas de fabricação, que nada mais é que um conjunto de procedimentos que vai garantir a qualidade do produto. E essa qualidade do produto é extremamente importante para a gente garantir que o consumidor ele saia satisfeito e que também não tenha Não nenhum é mais tipo naquela de câmera assim, né? contaminação, né, pela É naquele ingestão do texto, meu né? produto. Então, quando a gente fala de boas práticas de fabricação, a gente fala de um conjunto de procedimentos, Não, tanto porque de se eu higiene gravar e abrir pessoal alguma coisa na quanto de frente. higiene das instalações, Não, vou gravar visando amanhã. sempre prevenir contaminações física, química e microbiológica, de forma a proteger a saúde do consumidor. Quando eu falo de uma contaminação física, pode ser por corpo estranho. Por exemplo, se eu trabalho com refrigerantes e uma garrafa de vidro, eu tenho ali fragmentos de vidro, isso é uma contaminação física, ou um canudo, qualquer parte física dentro do meu alimento. Uma contaminação química é quando eu tenho, né, um produto químico ou uma contaminação cruzada pelo próprio produto, né, de outra característica, ou uma contaminação microbiológica que é por bactérias, uma falta de limpeza e higienização. Então, esses três tipos de contaminação, ele precisa ser controlado. E as boas práticas de fabricação, elas servem para isso, para a gente ter um correto manuseio dos alimentos, desde a matéria-prima até o produto final. E o objetivo, de fato, é garantir mesmo a integridade do produto e a saúde do consumidor, principalmente a saúde do consumidor. As boas práticas de fabricação, ela é baseada em legislações, em portarias e resoluções. Então, nós temos a Portaria 326, de 30 de julho de 1997, do Ministério da Saúde. Temos a Portaria 368, de 4 de setembro de 1997, do Ministério da Agricultura. E temos a Resolução 275, de 21 de outubro de 2002, do Ministério da Saúde. Ou seja, a gente tem portarias e resoluções que embasa e nos fala o quanto que é importante termos as boas práticas de fabricação dentro, né, das indústrias alimentícias. Nessa palestra, eu vou abordar a higiene pessoal e segurança, procedimentos de limpeza, produtos químicos e lubrificantes, água, vapor e ar comprimido, instalações de equipamentos e novos projetos e reformas, procedimentos, armazenamento e transporte, embalagens e disposição de resíduos e drenagens. Vou falar também sobre a política de vidros e plásticos duros, contaminação de produtos com químico e água, política de material cortante, controle integrado de pragas, aditivos alimentares, gerenciamento de alergênicos, rastreabilidade, sistema de qualidade e o programa de treinamento. Isso tudo está dentro das normas de boas práticas de fabricação. Então, quando eu falo de higiene pessoal e segurança, eu estou falando dos itens básicos de qualquer funcionário dentro da área produtiva. E aí, esses itens básicos englobam o uso de touca, objetos proibidos acima, né, da cintura. Então, nessa parte de cima, da cintura para cima, eu não posso ter objetos, porque qualquer movimento que eu fizer pode cair e fazer, né, com que aquele produto tenha uma contaminação ou física ou até mesmo microbiológica. Para as mulheres, né, principalmente as unhas, né, sem esmalte e, no geral, as unhas limpas. É proibido fumar também, tem que ter um local delimitado, tá, para os fumantes.
porque tem toda a questão de limpeza, de lavagem das mãos, enfim. Então, eu não posso fumar, né, fora desse local delimitado. E aí, a empresa, dentro da área alimentícia, precisa especificar qual seria esse local para os fumantes. Proibido também o uso de barbas e bigodes sem protetor de barba em áreas críticas. O ideal é que o funcionário ele não tenha barba, que ele faça a barba a cada 2 dias. Mas se acontecer de ter um funcionário com barba ou bigode, precisa usar uma máscara para proteger durante todo o manuseio desse funcionário na manipulação do alimento. Higienização das mãos, restrição de adornos, então uso de brincos, alianças, isso eu não posso porque pode cair dentro do recipiente, no processo de fabricação do alimento e aí eu ter uma contaminação física. Consumir alimentos no local de trabalho também é proibido. O uso do uniforme, né, de acordo com o padrão de boas práticas de fabricação, principalmente sem bolso acima da cintura, justamente para a gente evitar que um funcionário coloque objetos acima da cintura, e o controle de enfermidades de funcionários e visitantes, que é um checklist que tem que ser feito caso o funcionário ele apresente, ele já chega com qualquer sintoma de alguma doença infecto-contagiosa, ele precisa ir para o ambulatório da empresa ou até mesmo conversar com o seu supervisor para fazer esse controle de enfermidades. Dependendo da situação, o funcionário nem pode ficar trabalhando naquele dia. E isso é aplicável para todos os tipos de funcionários, desde o operador, desde o terceiro, até um visitante, até o gerente, o dono daquela fábrica. Então, as boas práticas de fabricação, como o nome mesmo diz, eu tenho que ter vários critérios, um deles é a higiene pessoal e segurança, e todos precisam estar alinhados com essa prática. Durante a atividade de trabalho, eu tenho que lavar as mãos de maneira, né, frequente e cuidadosa. Então, sempre fui manipular qualquer produto, eu lavo as mãos. Antes e depois de ir ao banheiro, eu lavo as mãos. Antes e após as refeições, eu lavo as mãos. Sempre que pegarmos objetos sujos ou chegarmos em casa ou no trabalho, eu preciso lavar a mão para evitar qualquer tipo de contaminação. Um outro ponto muito importante é a orientação, né, do nosso funcionário. Para o uniforme estar limpo, em bom estado, cada área específica precisa ter uma identificação padrão desses uniformes, tá? Muito importante verificar se tem algum objeto acima da cintura, se tiver, o funcionário ele precisa retirar, tá? E para colocar o crachá, precisa também ter uma proteção plástica e também vedada para que aquele crachá também ele não caia. Quando a gente fala de uma produção, a gente está falando em larga escala. Então, às vezes, o meu crachá, se eu estou em casa preparando um determinado alimento, se cair eu vou ver. Ótimo, mas dentro de uma indústria em larga escala, com tanques enormes, eu não consigo ver essa contaminação, né? Essa contaminação física, e aí eu posso impactar aí na qualidade do meu produto. Os funcionários também precisam estar com as unhas cortadas, limpas e sem esmalte. E assim, esse é um dos pontos mais críticos das boas práticas de fabricação, porque a gente está lidando aqui com o funcionário, né, a orientação do funcionário. E isso faz com que a área de qualidade, né, a pessoa que tem essa função seja chata, porque você tem que ficar fiscalizando, orientando e conversando o tempo todo ali com o funcionário, tá? Então, o funcionário ele tem que estar com a barba parada, né? E se tiver com a barba, né, grande, eu preciso usar o protetor de barba ou bigode, né? Principalmente nas áreas críticas. O uso de adornos, que eu não posso, que é anéis, alianças, brincos, correntes, cordões para crachá, protetor plug sem o cordão, principalmente o protetor, tá? Aquele que a gente utiliza muito na área de produção,
Se eu ficar sem o cordão, aquele plug pode cair, pode contaminar ali um produto. O funcionário ele precisa obedecer, né, todas as regras, e esse é um ponto mais complexo dentro de boas práticas de fabricação, que a gente está lidando com as pessoas e às vezes as pessoas elas não querem cumprir, tá? Então, o funcionário sempre ele tem que ser treinado, mas principalmente, né, durante o dia a dia ali na rotina, olhar se está com algum objeto no bolso acima da cintura. Se tiver, já chegar no funcionário e conversar com ele, tá? Usar touca na área de produção, e a touca tem que cobrir todo o cabelo e toda a orelha, tá? Muitos operadores às vezes utilizam a touca sem cobrir aqui a orelha, e aí eu tenho cabelo e pode cair no produto, né? Tendo uma contaminação física. Fumar somente em locais demarcados, e aí o funcionário ele tem que sair da área de produção, ele tem que ir nesse local antes de voltar para a área de produção, lavar as mãos, fazer a higienização. E também eu não posso ter plantas no interior da área produtiva, porque essas plantas elas vão atrair pragas para o local. E aí eu tenho uma condição sanitária, né, ruim. Outro item também é eu não posso consumir alimentos nas áreas produtivas, tá? Eu só posso consumir os alimentos em locais delimitados, demarcados. Por quê? Ali eu tenho uma frequência maior de limpezas. Quando eu consumo alimento, por exemplo, eu vou tomar um café, eu vou comer um biscoito, cai farelo no chão e vai atrair formiga, barata, pragas para aquele local. Por isso que eu preciso ter um local determinado para, né, consumir os alimentos e ter também uma higiene maior nesse local. Um outro ponto importantíssimo que eu já falei é a questão da controle de enfermidades, que é o funcionário que trabalha diretamente na área de produção, que apresentar qualquer enfermidade, né? Infecto-contagiosa, como feridas, infecções cutâneas ou gastrointestinais, ele deve comunicar imediatamente o supervisor e comparecer no ambulatório da unidade, na área médica, para avaliação. Funcionário também com corte ou lesões abertas, eles precisam proteger essa ferida, mas não pode colocar o band-aid da cor da pele, porque se ele soltar, o funcionário ele não vai ver e pode ter uma contaminação física. E aí, o que é mais indicado? Eu posso usar o band-aid desde que eu passe uma faixa em cima desse band-aid para travar ali se esse band-aid soltar. Ou qualquer outro band-aid diferente da cor da pele do funcionário. E todos os funcionários, todos os visitantes que apresentarem qualquer enfermidade precisa comunicar ao supervisor de área. E os visitantes, obrigatoriamente, eles preenchem esse formulário para garantir que, ao acessar na unidade, ele não esteja, né, com nenhum tipo de problema que possa contaminar o produto e que possa também contaminar os funcionários. A limpeza de todos os setores e principalmente dentro da área de produção, ela é obrigatória e fundamental, tá? Então, a gente costuma falar que o lugar limpo não é o que mais se limpa, e sim o que menos suja. E aí eu tenho a limpeza do piso, a limpeza interna dos equipamentos, que normalmente dentro da indústria a gente utiliza o CIP, né, que é Clean Place, que é aplicação de espuma, produto químico como soda cáustica, um desinfetante que pode ser água quente ou pode ser um ácido peracético, vai depender de indústria a indústria. Limpeza das instalações, tubulações, da parte externa com espuma, verificar se tem alguma estrutura que tenha mofo, bolores, umidade externa de equipamentos e sempre fazer a limpeza do local. Então, além de limpeza de piso, eu tenho que ter limpeza de tubulações, limpeza de teto, limpeza de parede, limpeza interna de todo o meu maquinário. E outro ponto importantíssimo também é que eu tenho que ter um cronograma de limpeza e preciso também registrar que eu fiz aquela limpeza.
principalmente na troca de turno, de um dia para o outro, porque ali as pessoas vão ver se cumpriu ou não com aquele cronograma. E outro ponto, os utensílios utilizados na limpeza, eles também têm que ser identificados. Pode utilizar padrões de cores específicas para cada área, por exemplo, um rodo e uma vassoura de cabo vermelho, eu vou utilizar para limpeza de banheiros. Um pano de chão vermelho, vou utilizar para limpeza de banheiros. Um pano de chão ou qualquer identificação verde vai ser para dentro de uma área produtiva. Isso eu preciso deixar de forma bem clara e todos os funcionários que fazem a limpeza, eles precisam saber dessa identificação de cores para não utilizar dentro, por exemplo, de um maquinário uma bucha que for utilizada na limpeza de um banheiro. Então, eu preciso ter também esse cuidado. Um outro ponto dentro de boas práticas de fabricação é com produtos químicos e lubrificantes. Produto químico, ele tem que ser respeitado a compatibilidade dele no momento de armazenamento. E ele tem que ser acondicionado em bacias de contenção, porque se ocorrer qualquer problema, ele vai ficar contido e não vai impactar também o meio ambiente. Eu tenho que estar, né, com esse produto químico identificado e também com a ficha de segurança fixa no local, porque se tiver qualquer incidente com o funcionário, eu consigo ali fazer a tratativa de segurança de imediato, tá? Outro ponto também eu não posso utilizar é, qualquer produto químico de uso doméstico dentro da minha indústria. Os produtos químicos, eles são homologados e são apropriados para aquele fim. Então, eu vou fazer uma limpeza de uma parte externa do aço inox. Nossa, mas em casa eu uso um produto X e fica muito lindo, fica brilhando. Eu posso levar para a indústria para fazer a limpeza? Não. Eu tenho que utilizar os produtos homologados dentro da empresa. E quando a gente fala de produtos homologados, nós estamos falando de tanto na parte para evitar contaminação química, também na parte de tratamento utilizado pelas estações de tratamento. Os lubrificantes, eles têm que ser armazenados em locais limpos e trancados, fechados, e os lubrificantes de grau alimentício têm que estar separados dos lubrificantes normais, tá? Então, se eu trabalho numa indústria de alimentos, eu vou ter lubrificantes de grau alimentício. Não quer dizer que é para estar na composição do alimento, não. Isso que, se acontecer qualquer problema, não vai impactar na saúde do consumidor. Mas a graxa ou lubrificante de grau alimentício, ele não é da composição do alimento, então eu não posso ter. Se acontecer qualquer incidente, eu sei que não vai impactar, mas eu tenho que fazer a tratativa de imediato. Um outro ponto importantíssimo também dentro de boas práticas de fabricação é com o uso de água, vapor e ar comprimido. A maioria dos produtos eu tenho ali na sua composição a água, seja na fabricação, seja na manipulação dos alimentos. E essa água, ela tem que ser potável. Um outro ponto também é vapor, porque eu utilizo em determinados processos produtivos, por exemplo, o CIP, que é a limpeza interna dos equipamentos, eu utilizo uma soda cáustica quente e aí eu preciso de vapor para aquecer. E também eu utilizo a água quente para fazer a desinfecção, então eu preciso do vapor para aquecer. Então, todos os produtos químicos utilizados nesse tratamento de vapor também, ele precisa ser, né, apropriado para a indústria alimentícia. E temos também o ar comprimido, que ele deve ser uma fonte livre de óleo, tá? Porque eu tenho compressores que fazem a captação desse ar, né, da atmosfera, do ambiente, e eu não posso ter óleo desses compressores no ar, né, comprimido, porque senão eu vou ter um produto contaminado por contaminação, né, de óleo, que é uma contaminação química. Outro ponto também dentro das boas práticas de fabricação engloba
sempre, né, o uso, as instalações de equipamentos e reformas, principalmente se vocês vão acompanhar qualquer tipo de projeto. Então, na indústria alimentícia, eu tenho que dar preferência para um piso que tenha uma fácil limpeza e que seja resistente a produto químico, que tenha o canto arredondado para não acumular limpeza, que tenha um maquinário fácil para manutenção e limpeza, para ter a limpeza constante. Então, eu preciso sempre ter esses cuidados é, para produtos, né, para recipientes que tenha contato direto com o meu produto, eu tenho que utilizar o aço, né, inoxidável, porque ele é fácil de limpar, ele é um aço, né, apropriado para ter contato diretamente com os alimentos. Então, eu preciso ter todos esses cuidados. Um outro ponto também importantíssimo é o reaproveitamento de embalagens. Então, imagina uma indústria de alimentos, uma indústria de refrigerantes. E aí eu coloco ali um determinado produto que ele tem a coloração ali incolor, tipo água. E aí eu pego uma garrafinha de água, né, uma garrafinha normal do meu processo produtivo e coloco água para eu tomar. E por algum problema, algum erro no processo, essa garrafa ela vai, né, junto com os demais que são refrigerantes. Imagina o impacto disso no mercado. Então, dentro da indústria de alimentos, é proibido o reaproveitamento de embalagens para qualquer outro fim, tá? Então, eu não posso colocar água, eu não posso colocar um malte, eu não posso colocar um açúcar, nada dentro da embalagem original, tá bom? Outro item importantíssimo: política de vidros e plásticos duros. Essa política, ela tem que existir dentro das áreas produtivas e é o controle de vidros e plásticos, né, que podem cair e contaminar o produto com uma contaminação física. Então, na indústria utiliza muito essas lâmpadas com esse protetor, e aí eu tenho aqui, se a lâmpada estourar, por exemplo, ele vai ficar contido nesse protetor, seja de acrílico ou de um vidro com película. E eu preciso ter do fabricante a comprovação que esse vidro ele tem uma película. Ou também utilizar, né, esse tipo de lâmpadas aí dentro da minha área de produção. Se eu tenho a minha área de produção revestida com acrílico ou com algum vidro, também tem que ser mapeado, tem que ser controlado. Qualquer fissura, qualquer impacto que tiver e que tenha possibilidade de quebrar, eu preciso ali fazer o controle e trocar de imediato junto com a minha área de manutenção. Um outro ponto importante também é a política de material cortante. Esse material cortante é o uso de estiletes, facas, qualquer material para abrir uma caixa, por exemplo, uma caixa de rolha, uma caixa de rótulo. E esse material cortante, se eu uso um estilete normal, pode ficar ali a lâmina quebrar e eu posso ter um risco de contaminação física. Então, existe esses estiletes, né, padronizados, que a lâmina que ela é presa, ela é contida e que eu não tenho risco dela soltar, quebrar e contaminar o meu produto, gerando assim uma contaminação física. Outro ponto importantíssimo que dentro das indústrias a gente precisa controlar é o controle integrado de pragas. Pragas é qualquer espécie que ela vai contaminar o produto e que primeiro impacto que a gente tem é que aquela empresa ela não tem higiene nenhuma. Então essas pragas elas habitam, né, coabitam indesejavelmente, né, junto, né, do homem e vai causar aí transtornos. Quando a gente fala, né, de controle de pragas, nós estamos falando em evitar as pragas. E para evitar, eu tenho que garantir, né, que eu não tenha dentro da minha área de produção esses 4 As, que é água, alimento, abrigo e acesso. Água, quanto mais
o meu local estiver seco, estiver limpo, melhor. Alimento eu não posso sair alimentando em qualquer área, porque vai ter farelo que vai atrair pragas. E na área que eu fiz a alimentação, a limpeza tem que ser muito maior. Abrigo, que é entulhos, eu não deixo entulhos dentro da minha área de produção. E acesso a qualquer buraco, qualquer problema na estrutura física, porque aí a praga ela esconde e aí eu tenho, né, risco de atração, de atrair essa praga para o meu local. Então, se eu evitar esses 4 As, eu não tenho problema com pragas. Um outro é, item importantíssimo dentro das boas práticas de fabricação é na parte também de recebimento, armazenamento e transporte. Então, toda vez que eu receber qualquer produto químico, matéria-prima, qualquer item envolvido dentro do meu processo produtivo, eu preciso fazer a conferência desse caminhão. Tipo, se é um caminhão que ele trouxe para o meu processo bags de açúcar, e se ali tiver indício que ele carregou outro produto, por exemplo, um produto químico, ou ele carregou uma soja, eu não posso aceitar essa carreta. Por quê? Ali, se eu tenho soja, restos de soja ou produto químico, eu posso ter contaminado o meu açúcar, como exemplo. E esse armazenamento também, todos os produtos, eles precisam estar identificados, eles têm que ser, né, estocados em locais protegidos contra goteira, parede descascando, condensado, justamente para não ter contaminação. Eu tenho que ter o recuo de 45 centímetros da parede para facilitar limpeza, manuseio, identificação. Eu tenho que garantir também o FIFO, que é o primeiro produto que vai vencer, ele precisa ser usado no meu processo produtivo. Então, eu preciso sempre garantir isso, porque senão, se eu não garantir o FIFO, eu posso ter um prejuízo muito grande dentro da indústria. E eu não posso acondicionar o produto diretamente no chão, porque ali passa qualquer sujeira, poeira, enfim, eu não posso estocar qualquer produto diretamente no chão. Eu sempre coloco um pallet dentro da área de produção e dentro da área de estoque. O pallet, o certo é um pallet de plástico e não um pallet de madeira. Se tiver um pallet de madeira, porque às vezes também a empresa ela não tem tanta verba para investir de imediato, vocês podem comprar uma folha separadora e colocar em cima desse pallet de madeira uma folha separadora de plástico, porque quando eu terminar de usar aquele lote de produto, eu consigo lavar e higienizar essa folha separadora. E eu tenho que ter, né, o meu produto estocado em pallet com folha separadora e sempre garantir esse recuo para garantir facilidade em acesso, principalmente para limpeza e inspeção. E um outro ponto também não adianta nada eu ter todo o controle dentro da área produtiva, eu ter todo o controle do meu funcionário, e aí eu não ter, né, na hora de enviar esse produto para o mercado, eu não fazer uma inspeção também do caminhão, né? Então, eu vou vender um produto para o supermercado BH. Então, eu preciso garantir que o meu produto ele saia da minha empresa com toda a qualidade. Então, eu preciso fazer a avaliação do caminhão, eu Léo, tá preciso quase acabando, é só verificar, apertar né, se o F9. produto está sobre o pallet, se o caminhão está limpo, se tem lona correta para embalar esse produto. Então, o transporte também é de minha responsabilidade, eu preciso controlar isso. Todo resíduo gerado no processo produtivo, ele também tem que ser controlado e tem que ser tratado, tá? Então, dentro da minha área produtiva, eu não posso ter entulhos, porque se eu tiver entulhos, eu vou atrair pragas para o local, né? Então, eu tenho que destinar uma área apropriada. E dentro da área produtiva, todos os coletores eles têm que seguir, né, o padrão internacional de cores para facilitar. E além disso, eles têm que possuir tampas para que,
se eu coloquei ali o meu resíduo, eu consigo fechar e evitar com que pragas, né, tenham acesso a esses resíduos até a retirada do local, tá? Então, eu preciso ter o coletor, né, ou a lixeira esvaziada periodicamente, para evitar justamente esse acúmulo de pragas. Eu tenho que ter tampas nessas lixeiras, tá? Eu tenho que armazenar de forma correta, seguindo a identificação, por exemplo, amarelo, eu vou fazer o descarte somente de metais, o vermelho, descarte de plástico, e garantir, né, que eu tenha a destinação correta para também tanto a parte de reciclagem quanto a parte do tratamento de efluentes ser da forma correta e não impactar o meio ambiente. E isso é responsabilidade nossa como químico, como engenheiro químico. Eu não tenho que simplesmente produzir o meu produto, eu tenho que produzir com qualidade o meu produto alimentício, mas também eu tenho que garantir o meio ambiente. E isso é de responsabilidade minha no setor. Não é responsabilidade do engenheiro ambiental, não. Isso é responsabilidade de cada funcionário dentro da empresa. Então, as boas práticas de fabricação, quando a gente fala, qual que é a conclusão geral disso? A gente está falando de higiene da área e higiene pessoal. Higiene da área, a gente tem os funcionários treinados, funcionários capacitados para fazer isso, para garantir uma frequência correta de higienização, de limpeza, de organização, de retirada de entulhos, de lixo, tudo do local. Mas temos também a higiene pessoal, que é o maior desafio dentro da indústria de alimentos. Porque a gente está lidando com pessoas e a gente tem que saber também abordar as pessoas para esse tipo de higiene pessoal. É isso. Esse é o meu contato. Caso queiram saber mais sobre boas práticas de fabricação, podem me acionar, tá? E esse também é meu Instagram, vocês podem me acionar via Instagram, tá bom? Tudo de bom para vocês, muito sucesso nessa jornada e o que vocês precisarem, conta com a gente. Um abraço